professor Sávio. Qual aplicação de IA na agricultura o senhor julga como a mais comum e qual aplicação o senhor julga como a mais difícil? Qual aplicação de IA na agricultura que eu julgo como sendo a mais comum? Eu acho que, assim, falando especificamente, eu acho que comum, eu acho que talvez predição de doença em folha, de pragas, usando imagem de celular, eu acho que essas aí são talvez as mais procuradas, né? Eu acho que talvez essa seria a mais comum. A aplicação que eu julgo mais difícil, bom, é difícil, tem várias, tá? Tem algumas bem complexas e bem difíceis, né? Assim, eu não sei, eu acho que as mais difíceis, por exemplo, essa que eu apresentei, né, de você prever um atributo do solo que está disponível para a planta. Essa não é fácil e é uma coisa muito importante, tá? Existe um bom tempo que a gente se fala nisso, nessa questão de estimar quanto tem de atributo no solo de forma mais precisa e mais densa, porque a amostragem de solo, eu não sei se vocês perceberam, mas a amostragem de solo ela é muito mais complexa, né? Você tem que fazer vários buracos, juntar aquilo tudo, homogeneizar, gerar uma amostragem. É caro fazer isso, né? A amostragem em si só ela é cara. E depois você manda isso para o laboratório e manda fazer análise. Cada amostra dessa também vai ficar num custo elevado. Então, o que o pessoal faz é coletar menos amostras. E aí, quando você coleta menos amostras, você gera um mapa no final de variabilidade espacial, que não é um mapa que tenha tanto valor, que tenha tanta precisão. Ele não traz tanta realidade da variabilidade. E eu vou te falar mais, algumas pesquisas que a gente tem feito, mostrando que um mapa feito com amostragem de solo muito longa, muito distante uma da outra, gera erros maiores do que fazer a média. Então, quer dizer que você está com... Para quem trabalha com IA aí, está acostumado, né? Às vezes obter um R2 abaixo de zero, né? O pessoal da estatística, às vezes, não entende muito bem o R2 abaixo de zero. Não existe R2 abaixo de zero. Mas a gente obtém um R2 abaixo de zero, né? E esse é um caso. Você pode obter um R2 abaixo de zero, que é você fazer um modelo que é pior do que a média, né? Então, nesse caso, o que a gente pode fazer é coletar mais dados. Só que coletar mais dados é caro e demorado, e não tem tempo para isso, nem dinheiro. Então, aí a gente pode pensar em usar um sensor, e esse sensor hoje a gente tem disponível, alguns desses sensores, de todo tipo de preço, e aí entra um grande desafio, que é usar um sensor que seja mais barato possível e que você possa fazer a medição, né, para fazer a estimativa daqueles atributos no solo. Não é fácil, isso não é fácil. Tem outros desafios, tá, que eu poderia falar, por exemplo, hoje eu falei das zonas de manejo, né, e lógico, né, a gente tem que evoluir em cima disso. As zonas de manejo são áreas que apresentam o mesmo potencial produtivo e qualitativo, por isso podem ser tratadas com a mesma dosagem. Mas isso não é tanta realidade assim, porque o ideal mesmo seria se a cada metro, a cada 10 metros, a gente avaliasse qual que é o potencial produtivo naquele local, naquele ambiente, né, de 10 metros por 10 metros, e aplicasse o adubo ali necessário, realmente. Então, se a gente fizesse isso com mais certeza, né, aí seria muito melhor. O problema é, qual que é o potencial produtivo de um pixel 10 por 10? Né? A gente não consegue. Então, aí talvez a gente deveria juntar muitas informações para a gente poder fazer predição, por exemplo, de quanto que eu tenho que aplicar. E tem vários outros desafios, tá, Henrique? Não é só adubação. Você tem que pensar na semente também. Quando a gente coloca a semente com um espaçamento. E eu posso colocar mais ou menos semente. E eu tenho híbrido. E esse híbrido, às vezes, eu poderia trocar o híbrido. Poderia colocar um híbrido ou outro, ou eu poderia colocar o híbrido com um espaçamento ou com outro, uma população de sementes. E eu poderia colocar em várias profundidades. Então, veja quantas variáveis a gente tem. A gente tem quantidade de semente, o híbrido, profundidade da semente. E tudo isso varia com o quê? Com o potencial produtivo que a gente tem naquela área. Ou naquela pequena área, ou naquele pixel. Então, assim, para a gente saber isso, é um modelo muito robusto. Tem que ser um modelo muito bom para você fazer isso. O que a gente faz, às vezes, é levar o negócio para a fazenda, né? Tentar tratar isso na fazenda, usando zonas de manejo, para tentar simplificar, né? Usando zonas de manejo.
e na fazenda, a zona de manejo, a gente avalia uma por uma para a gente ir entrar no ciclo e avaliar. Tá? Mas hoje tem gente, por exemplo, querendo definir qual a dosagem de semente com base em alguns atributos do solo, ou vários atributos do solo, de clima, né, região, solação, enfim. E aí você define, ó, aqui a população ideal de semente é essa. Hoje mesmo eu estava numa reunião discutindo exatamente isso. Né? Como que a gente vai fazer essa recomendação? Não é fácil, né? Tem que trabalhar em cima e coletar muitos dados, né? Ainda mais com machine learning, que trabalha com dados. Eu preciso de dados, eu preciso de informação. E aí entra a criatividade, né? Para poder, né, qual informação usar, como combinar as informações, né? É isso. Quanto mais aumenta a complexidade, mais aumenta a necessidade dos dados também, né? Essa é a lógica, basicamente, da inteligência artificial. E também a lógica. A forma inteligente de se usar os dados, que às vezes você consegue construir um modelo que não funciona tão bem quanto você esperava ou que não funciona da forma que você esperava, né?